Olá, bom dia, meus amores. Prontos para mais uma aula? O tema de hoje é produção de texto oral, notícia. Por que notícia? Porque é o gênero que estamos estudando essa semana. Os objetivos de aprendizagem da nossa aula é escutar com atenção as orientações da professora sobre o planejamento e apresentação de uma notícia. Organizar e apresentar uma notícia, expressando-se de forma clara, audível e fidedigna ao fato. Então, vocês precisam prestar atenção nas orientações de como fazer essa atividade, tanto de escrever essa notícia como na hora de apresentar. E quando for apresentar, expressar-se de forma clara, de modo que as pessoas entendam o que você está apresentando. O audível diz respeito ao volume da voz, de forma que as pessoas ouçam, né, a sua apresentação. E fidedigno ao fato, ou seja, você precisa ser fiel às suas informações, às informações que estão na notícia que você escreveu, na notícia que você preparou. Você não pode fugir disso, fugir dessas informações. Orientações para a atividade. Pense em um fato relevante que aconteceu recentemente na sua cidade, no Brasil, no mundo. Decida que notícia irá escrever e preencha um quadro como o do modelo a seguir em uma folha à parte. Então, primeiro vocês vão pensar em um fato relevante, um fato importante que aconteceu na cidade, no país ou no mundo. E aí depois você vai decidir o que você vai escrever, que notícia você vai escrever. E aí você tem um modelo aí de um quadro que você precisa preencher para ajudar você no momento da escrita, ajudar você a organizar o seu texto, a sua notícia. Esses elementos aí são os elementos que nós estudamos já nas aulas anteriores. Por exemplo, o que aconteceu? O que aconteceu é o fato em si. É o que você quer escrever, sobre o que você quer escrever. Quando aconteceu? Aí você vai colocar quando aconteceu. Isso é a notícia sua, é o que você vai escrever. Onde aconteceu? Em qual local? Quem estava envolvido? Né? Quem são os personagens, os elementos envolvidos neste fato? Como aconteceu? Por que aconteceu? Então, esse fato aconteceu devido a quê? O que motivou esse fato? Então, primeiro você precisa preencher esse quadro para na hora que você for organizar a sua escrita, a escrita do seu texto. Ok? Então, primeiro pense num fato relevante, né? E aí depois você pode preencher esse quadro com as informações que você quer que esteja lá na sua notícia. Planejando a notícia. Pense em um título que desperte a atenção do leitor. Esse título a gente viu também, é o elemento da notícia, que é a manchete, é o título principal. Então você precisa pensar em um título que vai chamar a atenção das pessoas que irão ler, das pessoas que irão ouvir. O que irão informar no lead ou no primeiro parágrafo? E aí tem uma dica, use as 4 primeiras informações do quadro. Olha o quadro anterior, o que você colocou, né, de informações? Então, você vai usar as 4 primeiras informações que diz respeito ao que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, quem estava envolvido. Então, preste atenção nessas informações na hora de escrever o seu lead, né? O seu parágrafo introdutório da notícia. O que vão escrever nos parágrafos seguintes? Dica: use as 2 últimas informações do quadro. Aí você vai olhar o que você escreveu nas últimas informações do quadro, que diz respeito ao como aconteceu e por que aconteceu. Ou seja, o que motivou esse fato, né? Quais as razões, né, que levaram a esse fato acontecer. Então, tem que olhar para o quadro, observando as informações que você colocou, certo? Durante a escrita da notícia. Então, no momento que vocês estiverem escrevendo, vocês precisam estar atentos a algumas orientações. Leia e releia o texto observando o que já escreveu e o que ainda falta, se o texto está claro e dividido em parágrafos, se o título chama a atenção,
Se o primeiro parágrafo tem todas as informações de um lead, então no momento da escrita da notícia, vocês vão fazendo todas essas observações, para que seu texto fique bem claro, para que seu texto fique bem organizado, certo? Aqui eu quero esclarecer em relação à questão do lead. Nas últimas aulas, não sei se vocês perceberam, que lá a gente falou, eu falei a lead, da lead, e na verdade a palavra lead, ela é masculina, no caso aqui da notícia, né? Então eu digo o lead, um lead, por conta dela ser uma palavra masculina, tá bom? Preparando a apresentação. Então, depois que você planejou o que você vai escrever, sobre o que você vai escrever, e aí na hora da escrita você foi fazendo todas as observações, agora chegou o momento da apresentação, de pensar nessa apresentação. Então, quais são as orientações? Leia e releia sua notícia para entender melhor o fato que será apresentado. Então, você precisa ler, é uma espécie de ensaio, né? Você vai ler para entender melhor o fato que vai ser apresentado. Assista aos telejornais observando o modo como o jornalista apresenta uma notícia, né? E nesse modo como ele apresenta a notícia, você vai observar os gestos, tom de voz, ritmo de fala e as expressões faciais e ao uso do registro formal. Então, você vai assistir, né, notícias nos telejornais observando a forma como o jornalista apresenta. Os gestos que ele faz, as expressões faciais, ali as expressões do rosto, né? O ritmo da fala dele, como é que ele fala, se é rápido, se é de forma pausadamente. A questão do registro formal, as notícias precisam ser usadas uma linguagem formal. Por quê? Para dar mais seriedade, né? Credibilidade para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que irão ler. Por isso que o registro é formal e não informal. Leia e releia sua notícia ensaiando como será a sua apresentação. Então, você precisa fazer várias leituras, né, de como você vai apresentar, para na hora da apresentação você não travar, né? Então, precisa ensaiar bem essa notícia na hora de apresentar. Então, fiquem atentos. E, por último, apresentando a notícia. Então, já tivemos planejamento, a escrita da notícia, o preparo dessa apresentação, os ensaios, e agora chegou o momento da apresentação. Quais são as orientações? Escolha um horário e organize o local para a apresentação, né? Apresente sua notícia utilizando todos os recursos disponíveis. Use sua criatividade. Então, no momento que vocês forem apresentar, vocês podem utilizar os recursos que vocês quiserem. Claro que recursos que estejam ao alcance de vocês, né? Usando materiais recicláveis, enfim. Vocês vão usar os recursos que vocês têm aí disponíveis na casa de vocês. Envie seu texto e seu vídeo para o professor ou para a professora. Então, depois que apresentar, você vai enviar o seu vídeo para o professor, vai enviar o seu texto para o professor, para ele avaliar, para ele observar como que você organizou, no caso do texto, né? E no caso do vídeo, para ele observar qual foi a sua postura, observar a questão da voz, dos gestos, enfim, fazer todas essas observações, ok? Caprichem nas atividades, um abraço a todos e até a próxima aula. Só lembrando que essa atividade de oralidade vocês podem enviar até domingo, porque vocês vão primeiro planejar, escrever a notícia, ensaiar e aí só depois apresentar. E isso demanda tempo. Então vocês terão até domingo para enviar essa atividade, tá bom? Boa sorte na atividade. Caprichem!